Olá, bom dia. Tudo bem com vocês, criançada? E aí, tá com saudade da escola? Imagino, viu? Essa quarentena, viu? Parece que não acaba nunca mais. Olha só, eu vou falar hoje para vocês de uma coisa que é muito comum aqui para nós, como vivência, porque alguns de vocês até moram no campo. Em aulas passadas, a gente aprendeu um pouco sobre a cidade, né? A cidade, o bairro, as ruas. Hoje, nós vamos conhecer sobre também a vida no campo. O que nós chamamos comumente aqui de sítio. Então, olha só. Lá atrás, lá no começo da história da humanidade, logo depois que acabaram os dinossauros, vieram, né, os grupos humanos. E aí lá atrás, bem lá atrás, antigamente, a humanidade era bem poucas pessoas. Então as pessoas viviam em pequenos grupos, né? Em grupos pequenos. E eles eram nômades. O que é uma pessoa nômade? É aquela pessoa que não tem uma residência fixa. Eles não ficam em um lugar só por muito tempo. Eles ficam sempre mudando de um lugar para outro. E por que eles mudam de um lugar para outro? Eles mudavam de um lugar para outro pela questão da sobrevivência, pela busca do alimento. Porque como naquela época eles não conheciam ainda a agricultura, então eles viviam do que a natureza oferecia. Então como era a vida dessas pessoas lá atrás, lá no começo dos tempos? Eram pessoas nômades que viviam da caça, da coleta e da pesca. O único meio de sobrevivência dessas pessoas eram caçar na mata, coletar frutas e raízes na floresta e pescar. Então, esse era o único meio de sobrevivência. Então, eles viviam disso. Quando esse alimento ficava escasso, quando esse alimento diminuía ou acabava em uma região, aí eles eram obrigados a mudar para outra região em busca desse alimento. E essa situação deles de mudarem de uma região para outra em busca de alimentos é o que nós chamamos de pessoas nômades, ok? Tá entendido até aí o que é uma pessoa nômade? Então eles eram obrigados a mudar de uma região para outra e por isso eles se tornavam nômades. Naquela época, esses grupos humanos, formados por mulheres, homens, crianças e idosos, lá o trabalho era dividido. Cada um tinha sua função. As mulheres e as meninas, a função delas, o trabalho delas era fazer a coleta. Elas iam para a mata coletar frutas e raízes. E aos homens e aos meninos, a tarefa deles era ir para a mata, caçar e pescar. E aí tudo que eles caçavam, tudo que eles pescavam, tudo que elas encontravam de frutas e raízes na mata eram trazidos para os grupos onde eles moravam e o alimento era dividido entre todos. Então o alimento era de forma coletiva. Todos se alimentavam juntos. Não existia divisão. Que aí vai ser um assunto para mais na frente para a gente entender sobre isso, ok? Então olha só, as mulheres elas coletavam as raízes, os legumes e os frutos na mata, tudo era natural, né? Era que a natureza servia para eles. E os homens e os meninos iam caçar e pescar, ok? Com o passar do tempo, as mulheres foram observando que elas comiam as frutas, jogavam as sementinhas lá no chão e aí nascia uma nova fruta. Elas foram observando esse fenômeno, observando essa ação da natureza, e aí elas descobriram a prática de hoje, uma coisa muito comum e muito importante para todos nós, que é a agricultura. Então, a prática de plantar e colher alimentos, nós chamamos de agricultura. Como nós moramos em cidade pequena, como nós somos, a grande maioria, filhos ou agricultores, então nós sabemos muito bem o que é isso, né? O que é a agricultura, que é colher e plantar alimentos. Então isso foi uma descoberta que ocorreu lá atrás, há muitos anos atrás, pelas mulheres, ok? E aí depois
Os homens também, quando saíam para caçar, saíam para pescar, eles perceberam que alguns animais se aproximavam deles. Esses animais também estavam em busca de alimentos. E aí eles perceberam que eles poderiam criar esses animais, né? Domesticar esses animais. E a partir daí, esses animais iam servir ao próprio homem. Servir como? Servir como transporte, servir como alimento, servir em várias formas, né? Como a gente sabe que o animal serve ao homem de várias maneiras hoje, ok? Estão compreendendo isso aí? Então, olha só, existe campo e existe cidade. Nós já moramos